mais uma pergunta aqui, outro assunto polêmico. Qual é, na opinião de vocês, não tem nome, tá? Então, se é a pessoa que depois quer se identificar. Qual é, na opinião de vocês, o impacto do crescimento das fundações e institutos empresariais para a agenda da educação? Qual é o lado bom e o lado ruim desse cenário? Quem quer falar? Quer, Antônio? Tem o lado bom desse crescimento é que você tem, isso contribuiu muito para o espaço do tema nas gerações, você tem grandes players, fundações importantes vinculadas a grandes grupos econômicos que estão influenciando, que estão colocando a educação como prioridade e exigindo que você tenha nas redações esse tema como importante. Então, assim, quando você vê grandes empresários falando de educação, isso sensibiliza também a pauta dos jornais, os donos de jornais. Então, de certa maneira, a gente ganha espaço com isso como repórter de educação. O risco, e aí o risco não é por serem fundações empresariais ou por serem movimentos ligados aos sindicatos, o risco é de você pegar o jornalista despreparado. E aí, quando assim, um jornalista preparado, ele tem condições, mais preparado, mais experiente, ele tem condições de saber quais são os interesses que estão por trás de cada pauta. E quando eu falo interesse parece ter uma palavra maldita, mas às vezes são interesses legítimos. Eu estou falando de interesse, às vezes, pode ser de um sindicato, de uma fundação empresarial A, de um movimento como todos, com uma campanha. A única vacina para isso, na minha opinião, é o jornalista se preparar, estar preparado para isso, para dialogar com esses campos. Não adianta, assim, todo mundo é a favor da educação, mas a gente que cobre a educação há mais tempo, a gente sabe que quando você entra nos detalhes da educação, é um campo minado enorme. Tem diferentes visões, diferentes conflitos de ideias, e não necessariamente são conflitos de pessoas que estão mal intencionadas, querendo pautar o debate por aqui ou por ali, são conflitos legítimos da sociedade. Cabe ao jornalista, na minha opinião, cabe ao jornalista de qualquer setor, mas no caso da educação, principalmente, cabe ele estar preparado. Quanto mais preparado ele tiver para isso, eu acho que melhor ele vai conseguir ser respeitoso com a pluralidade, com a tolerância de ideias, mas também saber identificar as opiniões relevantes, qualificadas, de forma a apresentar o contraditório de maneira qualificada, e não apenas simplesmente fazendo o que às vezes a gente faz preguiçosamente, de ouvir um lado, o outro, pronto, ouve o governo, ouve o sindicato, pronto, está resolvido o problema, porque tem os dois lados. Então, eu acho que a única vacina para isso é preparo, é estar preparado para isso e saber dialogar com diferentes campos, porque eles são legítimos, mas o jornalista tem que prezar pela independência e pela pluralidade. Quer falar, Diego? Só para dizer assim que eu acho que de fato isso talvez a principal competência que o jornalista de educação precisa desenvolver, a gente luta com isso todo dia, é essa leitura do campo mesmo, né? De entender quais são os interesses que estão por trás, né? Para tentar usar uma expressão antiga, né? Não é bem isso assim que as pessoas estão manipulando ou qualquer coisa, mas é mais o sentido, inclusive, de você quebrar certos automatismos, né? Então, sei lá, o Todos pela Educação, quem são os financiadores? Isso quer dizer alguma coisa ou não quer? Né? Isso tem alguma ligação com as pautas defendidas por eles ou não? Então, acho que essa situação dos institutos e das fundações representa um grau de complexidade a mais ainda, né? O que só reforça a necessidade de ter uma formação mais sólida para poder fazer essa leitura adequadamente. Quer falar, Leandro? Todos foi mencionado? Eu acho que, enfim, como foi já colocado, a educação é um lugar onde tem muitos interesses legítimos que às vezes se esquecem que o centro da questão é a aprendizagem do aluno, né? E acho que um pouco isso que o jornalismo ajuda a ponderar, né? Em que medida esses interesses legítimos agem enfim, a favor de uma melhor qualidade da educação. Eu acho também que a educação ainda é um setor frágil em termos de presença na opinião pública, é frágil em termos de gerar manchete, mesmo que agora tenha maior trepidação, né? Mas
é frágil em termos de encontrar seu lugar no orçamento público. E eu acho que a geração de dualismo, mais que dualismo, de situações binárias, né, leva ao enfraquecimento da educação, né? Acho que é preciso encontrar as contradições, sim. A gente tenta, no Todos pela Educação, sempre debater as questões em mesas de debate plural, né? Fazer debates respeitosos e não por isso ralos, porque achamos que na construção de consensos e na geração de conexões, né, a gente tem, às vezes, muito mais pautas em comum nesses múltiplos interesses e que poderiam alavancar o papel prioritário que a educação tem que ter no país. Posso só rapidamente sobre essa questão? Bom, eu abordei esse tema no artigo no site da GEDUCA, convido todos vocês a acessarem o site, já fica uma propaganda. Mas, bom, primeiro, eu acho que é preciso reforçar que todo associativismo é positivo, inclusive de qualquer setor. Então, é positivo que os empresários estejam falando sobre educação. Esse não é um momento só de maior participação do empresariado na área de educação no Brasil, mas também é um movimento mundial. Todo mundo, você verifica, eu fui diretor da campanha global e era nítida a maior participação dos empresários nas agendas educacionais. A questão que me preocupa, e eu acho que essa é uma questão que tem que preocupar a cobertura do jornalismo, é o amadorismo pedagógico. Os empresários, eu trabalhei no Instituto Etos de Empresa e Responsabilidade Social, certamente, na minha opinião, com um empresário ou um dos empresários mais sérios do Brasil, que é o Oded Grajew. E o que me preocupava ali naquela associação, e que existia até um pensamento crítico sobre isso, é que pelo fato do empresário dominar o sistema capitalista, por ele ter capacidade de fazer dinheiro e ter mais recurso, ele acaba acreditando que ele tem solução para todos os problemas da sociedade. Isso não acontece só com a educação, isso acontece com todas as áreas. Então, tem empresários que hoje são muito influentes, por exemplo, na pauta da saúde nos Estados Unidos, e que perceberam que, num determinado momento, que eles tinham que parar de tentar propor soluções e tinham que investir em pesquisa na área de saúde. Então, o caso mais clássico é o caso do Bill Gates, né, da Fundação Bill e Melinda Gates. Na educação, esse procedimento ainda não é um procedimento muito tranquilo. E aí o amadorismo acaba, pelo fato dos empresários terem muita projeção na sociedade, acaba gerando uma distorção. No caso brasileiro, pelo menos do que eu estou pesquisando, o que acontece? Os empresários, eles falam muito na imprensa, mas não são os únicos atores que falam. Como grupo, eles têm um grau de consenso razoavelmente alto entre as diferentes fundações, movimentos de base empresarial, tem um consenso. Isso acaba gerando uma comunicação que é monolítica, mas o que é importante ressaltar? As políticas de governo não necessariamente são influenciadas por essa visão. Elas também se alimentam de outras visões na sociedade. No parlamento, isso é muito influente, porque o parlamento ele é mais sensível ao que a sociedade opina. Então, por exemplo, no nosso caso mesmo, a gente influenciou muito o debate sobre financiamento. Eu até discordo da Alejandra, a educação não é uma área pequena hoje. A educação vai ser a principal área prejudicada pela política do teto, do que está sendo proposto pelo Temer e pelo Meirelles, porque foi a área que mais aumentou recursos. Então, isso se a prioridade de um Estado é a determinação do seu orçamento, educação, ainda que não tenha conseguido tudo o que precisa, avançou muito em termos orçamentários, né? Então, é uma área que tem solidez. Agora, ainda não é uma área que tem uma maturidade de debate, eu acho que é um pouco isso que a GEDUCA quer colaborar, né? Então, os empresários participam muito, existe uma distorção, eles acreditam que tem muitas soluções. Isso é um problema, porque muitas vezes eles não respeitam a posição de outros especialistas, acabam tendo uma influência muito grande na agenda da sociedade. Isso acontece no mundo todo. Se vocês observarem, eu fui delegado brasileiro no Fórum Mundial de Educação. Se vocês observarem a influência da Pearson, por exemplo, no debate mundial de educação, é uma influência altíssima, né? Muitas vezes até superior à do Banco Mundial. E as pessoas nem se percebem disso, né?
Agora, a realidade é que eles não são atores que jogam sozinhos o jogo, né? Isso é algo que precisa ser ressaltado, e também não são atores que são tão predominantes a ponto de nenhuma outra voz ser expressada nos veículos de comunicação. Eu não vejo... É problemático, mas eu não acho que, nesse momento, o Brasil vive um problema de só uma voz se colocar no debate público, né?